is a better life, a life of love and understanding. There is a better life than what's seen. Dietrich Bonhoeffer disse certa vez o seguinte: a graça barata é o inimigo mortal da nossa igreja. Hoje combatemos em favor da graça cara. É nesse aspecto que concordamos com ele. Na década de 1940, esse profeta lutava por uma igreja que se comprometesse com a palavra de Deus e sua aplicação prática diante da frieza espiritual, da acomodação de uma igreja que legitimava o poder de um nacionalismo sem escrúpulos. E hoje, a igreja luta contra o espírito neoliberal que tornou a religião um produto a ser consumido, contra a fé vista apenas como um aspecto místico e catártico. A igreja hoje luta contra essa cultura religiosa gospel, onde Deus é apenas um milagreiro que faz coisas e que se submete a mentes e corações corrompidas por desejos, entre aspas, legítimos. Não podemos mais aceitar isso. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina eclesiástica, a ceia sem confissão de pecados. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Essa graça sem preço, que não custa nada, está sendo pregada nos púlpitos, cantada nos cultos, nos rádios, vista nos programas de televangelistas. Nunca antes tínhamos visto algo parecido, onde o evangelho tenha sido tão depreciado com as falácias de uma cristandade que deseja ser politicamente correta, aceita pelo mundo, que deseja conquistar uma terra que, segundo as Escrituras, os céus e a terra de agora têm sido guardados para o fogo, reservados para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Infelizmente, a igreja chamada cristã hoje em dia mostra ao mundo um véu barato para cobrir seus pecados. Uma igreja que não se arrepende e não quer se libertar. Portanto, a graça barata é a negação da palavra viva de Deus. É a negação da encarnação do Verbo de Deus. A graça barata é a justificação do pecado e não do pecador. O fato de nossa dívida ter sido paga na cruz, que o Evangelho seja uma obra da graça, não significa que implica numa vida irresponsável por parte do cristão. Deus tem sempre perdão para nos dar. Sua misericórdia é infinita. Seu amor dura para sempre. No entanto, a vida cristã implica numa atitude nova, pois nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Desse modo, o cristianismo vive e assemelha-se ao mundo, ao invés de viver debaixo da graça que rejeita o pecado. Não podemos mais ficar inertes diante de coisas que são faladas em nome de Cristo, mas que estão muito longe dos princípios do Senhor glorioso, justamente porque homens decidiram usar preceitos e técnicas humanas. Aliás, nada pode ser mais profundamente contraditório e, ao mesmo tempo, mais prejudicial para a proclamação do Evangelho que a opressão desses preceitos humanos sobre aqueles que estão cansados e fatigados e a quem Jesus chamou para si. Esse evangelho barato, que prega uma graça barata, acaba rejeitando a Jesus, de modo que o amor de Cristo se tornou objeto de escárnio para os cristãos e pagãos. Precisamos nos voltar para as Escrituras, até a palavra e ao chamado do próprio Jesus. Precisamos sair da pobreza e dos estreitos limites de nossas concepções e problemas pessoais, buscando a imensa riqueza que nos foi concedida em Jesus. Por exemplo, quando a Escritura fala em seguir a Cristo, aponta para a libertação do ser humano de todos os preceitos humanos que o oprimem e esmagam,
criando nele uma consciência atormentada e ansiosa. Seguir a Jesus é sair do jugo pesado de suas próprias leis e tomar o jugo suave de Jesus Cristo. Mas será que isso significa diminuir a seriedade dos preceitos de Jesus? Claro que não. A libertação plena do ser humano, alcançando a comunhão profunda com Jesus, só é possível quando este seguir implica num compromisso sem reservas. Quem obedece plenamente aos preceitos de Jesus, quem aceita sem protestos seu jugo, vê sua carga sendo aliviada. E na doce pressão desse jugo, encontra a força que o ajuda a marchar sem cansaço na direção certa. O mandamento de Jesus é difícil, sim, desumanamente difícil, para aqueles que resistem a ele. Mas aqueles que se submetem a Cristo voluntariamente sabem que seus mandamentos não são um peso. O preceito de Jesus não tem nada a ver com a cura da alma por meio de um tratamento de choque. Jesus não exige nada de nós sem antes nos dar forças para cumprir o que ele quer. Isso implica numa dependência total e irrestrita a Cristo. Por isso a graça não é barata. Ela exige de nós um compromisso pleno e irrestrito. Seguir a Cristo não é fácil. É sim o caminho estreito, a porta estreita. Os poucos que são eleitos dentre muitos são chamados a passar por ela. No entanto, a graça cara é o tesouro oculto no campo do qual a pessoa vende tudo o que tem. É a pérola preciosa que faz alguém vender tudo o que tem para obtê-la. É o reino de Cristo que faz com que o ser humano arranque o olho que o escandaliza. É a chamada de Jesus Cristo que faz o discípulo abandonar as suas redes e segui-lo. Sim, queridos, a graça é cara, porque nos chama a seguir a Cristo diariamente, e não apenas dominicalmente. É cara porque custa a nossa vida. É graça porque é uma dádiva que justifica o pecador. Mas é cara porque condena o pecado. Não é à toa que Paulo nos lembra, pois fostes comprados por preço. E este preço não foi barato. Será que estamos dispostos a assumir esse preço? Ou cederemos à tentação do evangelho das facilidades?